que a teoria pode ser aplicada à prática. Tá? Eu vejo que o Rodrigo começou a gravar a aula, é interessante, depois eu posso disponibilizar esse vídeo, o Rodrigo pode disponibilizar, não tem problema nenhum, e qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, pode justamente aí indagar, para a aula, a gente vai explicando. Se tiver muito rápido, vocês me avisem também. Se tiver ruim o som, vocês me avisem, tá bom? Vamos fazer uma aula bem tranquila, bem light, mas bem proveitosa. Podemos começar, pessoal? Pode ir. Então, vamos lá. No primeiro cenário, né, no cenário mais analítico e num cenário mais, aí, digamos assim, real do Poder Judiciário, eu trago dois gráficos que são retirados do relatório de Justiça em Números do CNJ. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele traz justamente aí esses relatórios para a gente evidenciar como está o Poder Judiciário. E nós temos aqui o primeiro relatório de 2019, que ele traz um raio-x do Poder Judiciário de 2018, ele fala que consta tramitando atualmente no Poder Judiciário 78 milhões de processos judiciais. E dentro desses processos judiciais, nós temos 14 milhões de processos que estão suspensos. Ou seja, nós temos um número altíssimo de demanda judicial. E no segundo fator, nós temos aqui nessa linha verde o prazo de tramitação dos processos. Ou seja, segundo o relatório de Justiça em Números do CNJ, no Brasil demora em média 4 anos e 11 meses para tramitar um respectivo processo. Ou seja, para ter efetividade jurisdicional, para ter recebimento de valores, para ter a conclusão dos autos, nós temos em média 4 anos e 11 meses, ou seja, quase 5 anos aí para a resolução do processo judicial. É muito importante analisar esse segundo quadrante, porque a gente verifica que a engrenagem do Poder Judiciário, ou seja, a capacidade de julgamento do Poder Judiciário, ele é totalmente dissociada da capacidade da dinâmica da população. Imaginem vocês há 5 anos atrás. Em 5 anos, muita coisa muda. Em 5 anos, a tecnologia, as relações sociais, as inovações, os interesses econômicos, os interesses sociais mudam. Então, como o Poder Judiciário ele demora 5 anos, em média, para tramitar um processo, essa demora ela vai trazer a engrenagem não está fechando, uma dissociação do que realmente deveria ser. Isso vai aplicar na matéria de hoje quando eu falo de ação de cobrança, quando eu falo de ação de execução, quando eu falo de ação de cumprimento de sentença, porque justamente, se o Poder Judiciário demora, há 5 anos atrás, ou daqui 5 anos, a empresa que você tem que receber o dinheiro que você está cobrando, ela talvez não exista mais. A empresa, talvez, ela foi sucedida para uma terceira empresa, ou a empresa fechou e abriu as portas com outro nome, enfim, nós temos vários acontecimentos que podem acontecer nesses 5 anos, que é a tramitação média de um processo judicial. E olha que interessante essa nossa segunda reflexão. Essa reflexão que eu trago para vocês é um questionamento, é uma posição crítica. Eu vou trazer aqui alguns pontos, essas 6 figuras, e eu quero que vocês pessoalmente respondam. Será que nós temos uma ineficácia executiva de processos judiciais? Ou seja, será que nós temos uma barreira de recebimento de valores dentro do processo judicial? Ou será que nós temos uma eficácia executiva e uma segurança jurídica? Então, eu quero colocar vocês em xeque, colocar vocês aí justamente com essa pulga atrás da orelha para que vocês possam aí, nas suas próprias convicções, refletirem sobre esse gráfico que eu coloquei para vocês. Vamos lá. A primeira figura diz respeito a processos arquivados. Eu sei que não é a realidade hoje do Poder Judiciário, mas antigamente, antes que não existia o processo judicial, os processos eram físicos. E a gente ia no fórum, aqueles processos ficavam empilhados, mas era uma bagunça de processo físico. Eu lembro até hoje que o serventuário do fórum tinha uma espécie de controle remoto, que tinha um chip em cada processo,
e ele passava acho que o Rodrigo dessa época aí, passava nos processos judiciais e pitava. Então ele jogava um número no controle, ele andava aqui na infinidade de processos judiciais que eram armazenados para localizar os números dos respectivos processos. O que nos leva a crer os processos arquivados? Os processos arquivados, nós temos a aplicação do arquivamento do processo por duas razões. Uma porque ou o processo foi resolvido, teve a satisfação do crédito, ou seja, o credor conseguiu receber, a pessoa que está cobrando a dívida conseguiu receber, ou o processo foi arquivado por inexistência de bens penhoráveis. Ou seja, se você, credor, com título executivo judicial, uma sentença que autoriza você cobrar 100 mil reais, se você não indicar bens à penhora, não conseguir penhorar nenhum bem do devedor, o seu processo vai para o balcão. O seu processo é suspenso até que você encontre bens. Ou seja, às vezes você demorou 5 anos para você ter uma ação procedente e você vai se deparar com um fato que a empresa devedora não tem mais recurso, não tem mais dinheiro e você vai ter que ver o seu direito sendo arquivado, vendo sua pretensão sendo colocada nos gaveteiros dos fóruns, hoje arquivado via digital. Perfeito? No segundo panorama, nós temos, através do Pacto São José da Costa Rica, que foi estabelecido aí no seu artigo 7º, parágrafo 7º, a impossibilidade do Poder Judiciário em realizar pena privativa de liberdade em casos de dívidas. Ou seja, nenhum devedor aqui no Brasil hoje vai cumprir com a sua liberdade, vai ser preso. Não vai sofrer consequências criminais, penais, exceto no devedor de alimentos, que daí persiste a regra da prisão civil do devedor de alimentos. No terceiro panorama, nós temos um reflexo justamente que o juiz, na hora que ele está justamente despachando, na hora que ele está atuando, ele tem que garantir para o devedor, para o executado, que a dívida será paga através de meios menos onerosos. Ou seja, o juiz ele não vai sair penhorando tudo que vem pela frente. O juiz só vai penhorar justamente a ordem preferencial de penhora são os valores em dinheiro, são os recursos em espécie. No quarto parâmetro, nós temos que, segundo o artigo 785 do CPC, pessoal, artigo 785 do CPC, nós temos que a responsabilidade dos bens do devedor é uma responsabilidade dos bens passados, presentes e futuros. Ou seja, se o devedor vendeu uma casa, vendeu um bem antes do processo judicial, pode haver a reversão da venda do respectivo bem, por ocorrer aí uma suposta fraude de execução ou uma suposta fraude aos credores. E também os bens futuros, vendas futuras, alienações futuras de bens, de patrimônio, também podem ser aí utilizados, podem ser penhorados em caso de dívidas. No quinto quadrante, nós temos que o sócio, pessoal, segundo o artigo 790 do CPC, artigo 790 do CPC, o sócio só responde quando a lei trazer regulamentação para a responsabilidade do sócio. Ou seja, se eu tenho uma ação contra uma pessoa jurídica, via de regra, essa pessoa jurídica que vai ser a responsável para o pagamento da dívida. Somente será acionada a responsabilidade dos sócios quando a lei dispuser e informar que o sócio é responsável legalmente. Um exemplo que eu trago é o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que fala que em dívidas fiscais há a possibilidade do sócio da empresa responder. Então, além da empresa em dívidas fiscais, em dívidas tributárias, além da empresa, há uma responsabilidade dos sócios também em responder. E por fim, pessoal, no sexto quadrante, eu trago um panorama para vocês que diz respeito à impenhorabilidade de bens. Ou seja, o artigo 833 do CPC, 833 do CPC,
traz uma lista de bens chamados bens impenhoráveis. São bens pelos quais não podem de maneira nenhuma ser penhorados. E nós temos também, o bem mais conhecido é o bem de família, né? Regulamentado pela Lei 8.009 de 90, que ele não pode ser objeto de penhoras. Então, diante desses 6 quadrantes, quero que você reflita e quero que você compartilhe, né, comigo, até se você quiser escrever no fórum. Será que nós temos um protecionismo ao devedor? Ou será que nós temos uma segurança jurídica para que não haja aí injustiças contra os devedores? Será que nós temos uma eficácia executiva por ter uma segurança jurídica? Ou nós temos uma ineficácia executiva de recebimento de valores por ter barreiras de recebimento? Então, essa é uma reflexão que eu quero que vocês façam a gente continuar aí a nossa aula de hoje. Perfeito? Pessoal, passado o primeiro cenário, que é um cenário mais fático, um cenário mais de diagnóstico do sistema e também diagnóstico do Poder Judiciário, eu passo agora para o segundo cenário, que diz respeito aqui a o que vocês estão estudando, que vocês vão ter aí mais aulas ao estudo, que é a desconsideração da personalidade jurídica. E essa figura que eu trago ao lado, ele reflete muito bem, né, de forma bem didática, o que vivenciar a desconsideração. Eu tenho aqui uma empresa com dinheiro. O dinheiro dessa empresa sai. Ou seja, alguém vai secar o patrimônio da empresa. Deixar a empresa com patrimônio zero, com conta zero, sem bem, sem nada. Só que esse patrimônio, que quem gerou foi a pessoa jurídica, quem gerou foi a atividade empresarial, quem está se beneficiando diretamente é o empresário, ou sócio. Ou seja, o sócio utiliza da pessoa jurídica para ganhar dinheiro, claro, é a sua fonte de subsistência, só que ele não deixa o capital para a pessoa jurídica. Ao invés dele retirar o prolabore, que é o salário fixado pelos rendimentos empresariais, ele pega todo o patrimônio da empresa e justamente coloca no bolso para o seu bel, para a satisfação de vontades pessoais. Ou seja, ele tem uma confusão patrimonial. Ele não sabe distinguir o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Ele se confunde tudo. Ele acha que é pessoa jurídica e pessoa física dele, mas não. Nós temos que ter limites da atuação da personalidade jurídica. Desconsiderar uma pessoa jurídica para que seja acionado o sócio da pessoa jurídica é um meio de repressão à frustração da atividade executiva. Ou seja, somente é feito isso quando eu tenho uma frustração, quando eu verifico que realmente essa pessoa jurídica não carece de recursos suficientes para que sejam justamente aí pagos os valores referentes ao processo de cobrança ou de execução. Desconsiderar uma pessoa jurídica é um sintoma de ineficácia patrimonial da pessoa jurídica. Ou seja, é quando a pessoa jurídica realmente não tem fonte, não tem recurso para pagar o respectivo processo judicial. E, por fim, o efeito da desconsideração da personalidade jurídica leva ao atingimento dos sócios da empresa, dos ex-sócios da empresa, aqui eu vou até adicionar, dos futuros sócios da empresa, dos acionistas da empresa, dos ex-acionistas, administradores, ex-administradores e também nós temos a possibilidade de aplicar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. É quando a pessoa física não tem patrimônio, a pessoa física não tem patrimônio, só que ela tem uma pessoa jurídica que tem muito patrimônio. Ou seja, ela empobrece o sujeito, empobrece a pessoa, empobrece aí a pessoa física e tudo é colocado em uma pessoa jurídica, na qual ela tem participação. Ou seja, a desconsideração inversa, desconsiderar a pessoa física em detrimento a acionar a pessoa jurídica pelo qual a pessoa física é sócio. Perfeito, pessoal? No nosso aqui, né, dando continuidade aos nossos quadrantes, eu trago aqui um embasamento do direito material para a concessão
justamente da desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos, pessoal, como carta mestre, nós temos como fonte primária, nós temos como o artigo que nos traz referência do Instituto de Desconsideração, o artigo 50 do Código Civil. É o artigo 50 do Código Civil, principalmente agora com a mudança legislativa que nós tivemos no ano passado, que eu vou citar aqui no outro slide, que ele traz a regrinha de como é aplicado o Instituto. O que eu devo provar, como que se prova e como que é manejado o instrumento. Perfeito? Já comento sobre ele, tá bom, nos próximos slides. Então, só vou trazer as referências de direito material. O artigo 50 do Código Civil utiliza o que nós chamamos de teoria maior. O que vem ser a teoria maior, professor, da desconsideração? A teoria maior é uma teoria criada pelo Código Civil, que ele traz uma série de requisitos cumulativos a serem devidamente comprovados. Ou seja, quando eu falo da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que provar que a empresa teve o chamado desvio de finalidade. Ou seja, que a empresa desviou-se do objeto social acumulado aí no seu contrato social para ganhar uma vantagem devida. Ou seja, ela não cumpriu com o seu dever aí justamente empresarial. Quando eu falo em teoria maior, eu tenho que comprovar a chamada confusão patrimonial. Ou seja, que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o patrimônio da pessoa física. Ou seja, um empresário sócio utiliza-se o cartão de crédito da pessoa jurídica para comprar itens pessoais, utiliza para adquirir itens pessoais, ou seja, essa confusão patrimonial transfere ativos financeiros, transfere cessões de direitos da empresa, entre outros requisitos. Pessoal, esses requisitos somente é utilizado para desconsiderar a pessoa jurídica quando eu comprovo a má-fé. Pessoal, a má-fé é elemento basilar para cumprimento e efetividade de uma desconsideração da personalidade jurídica. Por que a má-fé é elemento fundamental? Porque se a pessoa pratica uma confusão patrimonial, vamos supor um empresário que não tenha formação, um empresário que seja inocente, um empresário que seja até de certo modo, mal assessorado. Ele vai comprar a caminhonete dele? Ele vai comprar da pessoa jurídica. Ele vai comprar o terreno da casa dele? Ele vai comprar da pessoa jurídica. Ele vai usar o cartão? Ele vai comprar da pessoa jurídica. Esses atos de aquisição em nome da pessoa jurídica, atos que seriam de pessoa física, não utilizados no contexto empresarial, houve má fé? Se sim, nós temos um argumento para aplicação da desconsideração. Se não, se houve até uma incompetência, se houve um mau assessoramento, se houve até uma omissão do empresário em fazer isso, nós não temos a possibilidade de aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito? Nesses três últimos artigos que eu trago para você, o 28 do Código de Defesa do Consumidor, o 34 da Lei de Defesa de Ordem Econômica, o artigo 14 da Lei de Anticorrupção, aplica-se a teoria chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Na teoria menor, nós temos aqui que deve ser provado um fato em questão, que é a insolvência da pessoa jurídica, que é a incapacidade da pessoa jurídica em pagar, que é a impossibilidade do credor receber da pessoa jurídica. Isso já nasce um elemento de possibilidade de desconsideração. Aplicado aqui a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicado em via de regra em casos de consumidor, também em casos trabalhistas, que eu já vou explicar para vocês. Perfeito? Pessoal, se tiver muito rápido, como com esses me avisem, tá bom? Professor, tudo bem. O direito material, você salientou que tem o artigo 50, que tem os elementos a serem comprovados.
se eu tiver na teoria maior, se eu tiver na teoria menor, for uma relação de consumo, uma relação trabalhista, de um crédito trabalhista, eu aplico aí a teoria menor, que eu tenho que provar a impossibilidade de receber da pessoa jurídica. Perfeito, entendi. E no Código de Processo Civil, como que é colocado a desconsideração da personalidade jurídica? No Código de Processo Civil, antes de 2015, pessoal, era uma confusão tremenda. Por quê? Nós não tínhamos de forma organizada no Código de 73 como que os advogados, juízes, promotores iriam atuar em processos com o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica. Foi somente em 2015, somente com o novo Código de Processo Civil, não sei se nós podemos falar de novo Código de Processo Civil, eu já falo Código de Processo Civil que já faz um tempinho que ele já está aí, né, promulgado, já está em vigência. Nós temos, através do artigo 133 a artigo 137 do CPC, artigos que nos ensinam a operar o Instituto do Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E, dentro desses artigos, eu vou citar para vocês um artigo que é muito importante para o nosso estudo de caso hoje, que é o artigo 134 do CPC. Olha que interessante. O artigo 134 do CPC, ele traz o seguinte, que o incidente de desconsideração, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Ele traz o seguinte, que o processo de desconsideração, ele é cabível também no cumprimento de sentença. E que o processo de desconsideração é cabível nas execuções fundadas em títulos extrajudiciais. Primeiro ponto, processo de conhecimento. Processo de conhecimento, ação de cognação sumária, nós não temos justamente a sentença, nós não temos o título executivo, nós não temos a decisão do juiz. O que nós temos? Podemos ter um cheque que foi prescrito, uma ação de cobrança, podemos ter uma ação indenizatória de acidente de consumo, a pessoa que perdeu a perna aí na escada do shopping center, não sei se o Rodrigo lembra do caso. Nós temos aqui a questão de processos cujo, de certo modo, vai ser produzida a prova, que vai ser ainda apreciado pelo juiz. O juiz não decidiu se a pessoa tem direito ou não para cobrar o dano moral, o dano material ou o valor descrito aí em um cheque, uma nota promissória, o valor descrito justamente em um título prescrito. Ou seja, isso leva à aplicação do parágrafo 2º, que fala o seguinte, que dispensa o incidente de desconsideração quando a desconsideração for arguída e requerida na petição inicial. O que quer dizer isso aí? Que eu posso formular na petição inicial já um pedido para desconsiderar a personalidade jurídica de um devedor ou de um suposto devedor, justamente para, nesse momento, já formular para o juiz uma possível incidência de uma fraude de transferência de bens de uma pessoa jurídica para uma outra pessoa jurídica ou de uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Ou seja, vamos supor que eu atendo um cliente hoje, dia 8 de abril. E o cliente me traz uma situação que ele tem um contrato que não é título executivo, porque não está assinado por duas testemunhas, um contrato que não tem liquidez, que fala que ele precisa receber um crédito de 100 mil reais. Eu verifico a situação da empresa, eu olho no sistema da empresa devedora e vejo que a empresa devedora tem muito valor que está devendo no mercado. A empresa está com 100 processos de cobrança, 100 processos de execução, 100 cumprimentos de sentença, ou seja, eu tenho quase a certeza de que essa empresa não vai conseguir, em caso de procedência, pagar 100 mil reais para o meu cliente. Diante disso, se eu conseguir verificar que a empresa utilizou de algum modo fraudulento, que utilizou-se de má fé,
que se utilizou-se aí de alguma artimanha para que ela se empobrecesse de forma provocada, para que ela pegasse seu patrimônio e jogasse em outra empresa, para que se ela criou uma outra empresa com o mesmo nome, no mesmo local, e passou tudo o operacional dessa empresa está devendo para uma outra empresa. Se eu tiver indícios de uma possível fraude, eu já posso colocar no tópico da petição inicial um pedidinho de forma bem sutil, né, um pedido subsidiário, um pedido até, talvez não pode ser, até que não seja apreciado no momento, em fase posterior, colocados possíveis indícios de fraude para aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, já posso colocar pitaco. Para quê? Em sendo confirmada a fraude, em sendo confirmada a má-fé, em sendo confirmado o empobrecimento provocado da empresa, eu já posso, de imediato, pedir para acionar o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Perfeito? Professor, eu não coloquei na petição inicial. Eu fui pego de surpresa. Eu entrei com processo, com ação de execução, e eu verifiquei no meio do caminho que a empresa não tinha patrimônio, não tinha mais política, tudo negativo. Eu descobri que a empresa tinha um monte de protesto, não tinha bens imóveis, não tinha veículo. Eu tentei de tudo receber via judicial. O juiz tentou bloquear tudo. Só que a empresa não tem patrimônio. Só que eu descobri que a empresa fraudulou. A empresa está vigente, só que está em outro endereço, em outra cidade, com outro CNPJ, só que o sócio ainda é o mesmo, só que a dinâmica da empresa ainda é a mesma, a marca é a mesma, e eu preciso que essa empresa seja invocada para pagar o meu crédito que eu tenho para receber. Eu vou fazer isso através do incidente da desconsideração, ou seja, é um processo em apenso, é um processo protocolado junto ao processo principal, ou seja, é um novo processo, é uma nova petição, que eu vou pedir para que seja justamente ambos os processos apensados, ou seja, que sejam juntados os dois processos, o processo principal de execução e o processo de incidente de desconsideração, e a partir do momento que o processo é juntado, o processo principal de execução fica suspenso, fica paralisado, brinca de stop, fica suspenso até que justamente seja julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Henrique, Opa, pode falar, Rodrigo. na semana passada eu passei para a turma uma decisão aí, um processo praticamente na íntegra, com as principais fases, em que era uma execução. Nesse momento de execução, a pessoa tentou aí, de toda forma, encontrar os bens, penhora sem juros, informações à Receita Federal. A magistrada manifestou para que a parte apresentasse pelo menos uma defesa, uma manifestação com relação àqueles pedidos. Certo. E durante a fase de execução, houve aí uma situação igual a essa que você está falando, né? Durante a fase de execução, houve aí um pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Só que um pedido, assim, um pouco, vamos colocar aqui, sem muita prova, vamos para não usar outra palavra, não tinha muita prova, existia ali a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. As alegações eram muito boas, mas o conteúdo probatório era muito fraco, vamos colocar aí. A magistrada concedeu decisão em primeira instância e, posteriormente, o tribunal reformou a decisão por falta de substância para desconsideração. Então, só quero relacionar aqui com relação ao último encontro nosso, que eu deixei esse material para os alunos fazerem leitura de todo o conteúdo. Então, foi exatamente o exemplo que você deu, o segundo exemplo. Ô, Rodrigo, perfeito a análise, tá? Inclusive, eu me preocupei hoje, Rodrigo, em passar uma perspectiva de ações que não foram procedentes, de incidentes que não foram aprovados, de incidentes que não deram certo. Perfeito. Por quê? A gente vai aprender com erro. Não tem nada mais maravilhoso que aprender com o erro dos outros. O problema é quando a gente aprende com o próprio erro. Aí é um problema grande. Esse é um problema. A gente cair da cadeira para a gente aprender. Então é melhor a gente ver os outros caindo da cadeira e saber como sentar do que a gente ficar aí
né, justamente, É verdade. né, então Bom, assim, pelo menos eu tenho uma certeza. Essa turma aqui é uma turma que não vai, quando for atuar, se for atuar na advocacia, né, não vai entrar com um pedido à torta e direita sobre desconsideração. Vai repensar na hora de entrar. e pessoal, eu vou demonstrar para vocês que a desconsideração não é um instituto para você aplicar a ferro em fogo. Ah, não consegui receber, vou aplicar. Não, gente, eu vou mostrar aqui cada pancada que o pessoal levou, cada coisa que o pessoal levou. Então, assim, a gente vai ensinar como que realmente a gente vai manejar o instrumento. Como que a gente vai usar isso que é um excelente instrumento que eu uso aí no dia a dia, mas utilizar de forma devida, de forma pelo menos sábia, para que não tenha aí riscos, né, de custos processuais aí referente a essa questão. Então vamos para o que é mais esperado na aula, né? Que são o que eu vim fazer aqui, que é explicar os casos. E esse primeiro caso, pessoal, vocês viram a data aí, né? Ah, professor, você mudou a data. Não mudei, gente. Coloca no Google lá, vai no, vai no TJ Paraná Jurisprudência, vai ver a data que foi julgado essa semana. Se for para estudar, vamos estudar coisa fresca. Vamos pegar aquilo que há mais de recente para a gente conseguir ter um estudo atual, né? Olha que interessante. Esse caso é um caso de Maringá. Da 13ª Câmara Civil, lá de Curitiba, Tribunal de Justiça, que julgou e publicou a decisão dia 3 de abril agora de 2020. É claro que eu não vou falar quem são as partes, tá? Eu vou falar quem é o cobrador aí, quem que é o exequente. O executado é uma empresa famosa em Maringá, e não vou falar qual que é. Por ética profissional, né, não sei se tem algum parente, não vou manifestar, eu vou falar só aí de subjetivo. Perfeito? Olha que interessante. Nesse caso em concreto, o Banco Safra S.A., todo mundo conhece, o pessoal fala que até é banco de rico. O Banco Safra, ele emprestou em 2013 para a empresa 3.269.000 reais. Ou seja, fez um empréstimo, uma cédula bancária de 3.269.000 reais. O Banco Safra não conseguiu receber isso de forma negocial, então entrou com ação de execução da cédula bancária. A parte comprada foi devidamente citada para o pagamento, apresentou embargos à execução em 15 dias, entrou com um cálculo de revisional dos juros. Isso foi um perito, isso foi para um assistente de perito, isso foi para uma audiência aí para o juiz ouvir o parecer técnico. Isso foi decidido pelo juiz de primeiro grau. A parte contrária recorreu, foi para o segundo grau, lá teve embargos de declaração, lá teve outros infinidades de recursos. E o que aconteceu? Quando finalmente o Banco Safra conseguiu chegar no valor, o valor foi recalculado, foi revisionado, conseguiu extrair realmente o que era a dívida verdadeira do valor, o Banco Safra começou a execução, os atos constritivos de bens, né, ou seja, começou a buscar conta de banco através do Bacen Jude, veículos através do Renan Jude, informações através do InfoSeg da Receita Federal, informações através do DOI, declaração de operações imobiliárias da Receita. Tentou-se buscar penhora da boca do caixa. E o que aconteceu? Não conseguiu receber. Porque a empresa não tinha mais nada de patrimônio, a empresa estava realmente zerada. Ou seja, 2012 a execução, está falando de 8 anos até chegar essa decisão. Perfeito? 8 anos, pessoal. 8 anos atrás. Entrou com o processo e após 8 anos nós temos uma decisão que fala o seguinte. Eu estou até consultando aqui, que eu estou com um caso aqui em primeira mão. Eu não vou passar para vocês porque tem os dados pessoais das pessoas que foram envolvidas e é de Maringá e já sabe que confusão que dá se eu passar os nomes de sala de aula, né? Nós temos aqui, pessoal, por qual motivo que o Tribunal de Justiça não aceitou? Ele falou o seguinte: a medida de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcionalíssima. Ou seja,
é aplicada somente quando há comprovação de fato. E o Banco Safra utilizou um argumento, porque essa empresa, ela zerou o patrimônio, só que abriu próximo a essa empresa aí, uma empresa igual. E ele falou, não, essa empresa que abriu aí próximo é a mesma empresa que fechou e zerou. Só que não tinha sócios simultâneos. Ou seja, os sócios da empresa que fez o contrato com o Banco Safra era um, e o sócio da nova empresa era outro, ou seja, não deu a sucessão empresarial. E como não foi justamente comprovado a incorporação entre as empresas por sócios distintos, não foi procedente o pedido do Banco Safra para desconsideração da personalidade jurídica. O fim desse processo é que esse processo provavelmente deverá ser arquivado por insuficiência de bens passíveis à penhora. Perfeito, pessoal? É até uma tristeza, né? Caso 2. O caso 2 também é recentíssimo, tá? O caso do mês passado. É justamente um caso de Pato Branco da 18ª Câmara Civil. Então, eu trago posicionamentos de câmaras cíveis distintas aqui no estado do Paraná. E aqui, justamente, também teve a negatória do incidente de responsabilidade, né, de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Essa denegação, essa improcedência, se deu justamente porque o argumento utilizado pelo advogado credor, o advogado que precisava receber, né, pela parte que precisava receber, foi insuficiente. Ele usou o argumento que não tinha bens passíveis à penhora e o argumento que a empresa não estava conseguindo ser localizada a empresa. Ninguém estava conseguindo localizar aí a respectiva empresa. A empresa mudou e ninguém sabe o paradeiro da empresa, o endereço atual da empresa. Ele usou esses dois argumentos. Eu te pergunto, nessas noções que nós tivemos agora há pouco, né, na aula passada, foi suficiente? Claro que não, né? Precisaria comprovar muito mais. Pode ter, né, até uma convicção que houve fraude, só que o advogado tinha o dever de trazer de forma clara a fraude, a má-fé, o desvio, a confusão do patrimônio dessas duas empresas, ou justamente fechamento irregular dessa empresa, enriquecimento de pessoa física, enfim, algum motivo justificador para incidir a desconsideração da personalidade jurídica. Outro caso que foi improcedente. Terceiro caso, pessoal. Esse caso aqui, deixa eu ver se é o dos honorários. Esse caso aqui, pessoal, é um caso que me preocupou muito, profissionalmente falando, me deixou com medo de fazer incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. Por que medo? 11ª Câmara Civil do Estado do Paraná. Ele decidiu o seguinte, que quando eu entro com um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se não for procedente o meu pedido, ou seja, se eu não ganhar, se não tiver êxito na minha pretensão de personalidade jurídica, eu tenho que pagar honorários sucumbenciais para a parte contrária. Ou seja, imagina a cena, tá? Coloca isso na cabeça. Estou na sala de reunião aqui, chega um cliente, eu tendo o cliente fala, tenho 100 mil reais para receber. Entro com a ação de execução, não consigo bens passíveis a penhora. Perfeito? E eu falo para o meu cliente, eu acho que essa empresa, de má fé, através de atos fraudulentos, está funcionando com esse novo nome de empresa. Essa empresa está vendendo ainda mais nesse endereço. Vamos tentar acionar essa outra empresa para pagar os 100 mil reais, porque lá tem 100 mil reais para pagar fácil. Vamos. Eu entro com o incidente. Faço o incidente de uma forma que eu não consigo convencer o juiz, ou eu não trago todos os elementos cabíveis e importantes para serem comprovados. No final, eu posso ter meu pedido negado e ainda mais ter que pagar de 10% a 20% o valor da causa, ou seja, da dívida, para o advogado da parte contrária. Ou seja, o advogado devedor, que tem que pagar,
ele pode receber de 10 a 20% de honorários sucumbenciais porque eu perdi o meu processo. Ou seja, eu já perdi 100 mil reais. Eu já deixei de receber os 100 mil reais. Com juros, com tributos, com correção monetária, isso pode estar de 200, 300. Além de perder esse dinheirão todo aí, eu vou ter que ligar para o meu cliente amanhã e falar assim, ô seu fulano, sabe aquela ação de execução que eu estava cuidando de você? Mas a gente perdeu desconsideração. Você vai ter que pagar 10 mil reais do seu bolso porque eu perdi o incidente e não tem nada para fazer agora. Você imagina essa notícia para o cliente ou manda você matar, ou você perde o cliente, ou o cliente vai ficar furioso. Né? Aí nasce a importância do bom profissional, a importância do contrato de honorários de forma clara e a importância da informação clara. Pessoal, nunca prometam resultado aos seus clientes. Você pode ver uma empresa que fraudulou, sabe que tem mais má fé, sabe que teve sucessão ilegítima, sabe que desviou, fechou aquele CNPJ e abriu outro CNPJ. Mas nunca garanta para o seu cliente que você vai conseguir desconsiderar. Nunca garanta e explique para ele o risco também. E pelo menos o dever seu ético e moral de explicar que, pelo menos, evidenciar que ele estava sabendo desse risco contratualmente e informalmente, através de conversas. Isso, pelo menos, já é um alívio aí do advogado. Perfeito, pessoal? Senhor, mas você é pessimista. Não, tem que trazer o que há de pior para depois a gente fomentar aí como que a gente pode fazer de forma correta. Perfeito? Esse outro caso diz respeito à aplicação da teoria menor, né, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, artigo 28. Olha que interessante, olha que mudança, a gente saiu da água para o vinho agora. Por que da água para o vinho? A gente levou pancada nos três primeiros casos. Agora a gente vai levar um alívio. Por quê? Em sendo relação de consumo, eu aplico a teoria menor. O que é a teoria menor? Eu justamente comprovo o que está dizendo aqui no respectivo julgado. A insolvência da executada. Ou seja, pela teoria menor, basta eu provar, juiz, essa pessoa jurídica na qual eu tenho que receber o montante, o valor, ela, infelizmente, não tem mais patrimônio. Ela não tem bens suficientes à respectiva. Ou seja, através da teoria menor, eu tenho reconhecido que isso é um motivo hábil para a desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, mas também não é porque parece fácil em relação de consumo que eu tenho que deixar de cumprir os requisitos do artigo 50. Quanto mais indícios eu trazer de fraude, de má-fé, de sucessão ilegítima, de responsabilidade, confusão patrimonial, eu tenho aí maiores chances de ser apreciado. Pessoal, o sexto caso, ele é um incidente de desconsideração, mas não é incidente de desconsideração. Como assim, professor? Olha que interessante esse caso aí da Sexta Câmara Civil do Estado do Paraná, do mês passado. Existem algumas personalidades jurídicas que têm uma responsabilidade chamada responsabilidade ilimitada. O que é uma responsabilização ilimitada? Ou seja, eu tenho possibilidade do patrimônio da pessoa jurídica automaticamente se vincular ao patrimônio da pessoa física. Ou seja, se eu tenho uma empresa, nesse caso aqui era uma empresa individual, essa empresa não tem por força da lei uma responsabilidade chamada responsabilidade limitada. Ou seja, eu tenho, aqui justamente uma confusão patrimonial já instituída pela própria característica da personalidade jurídica da empresa. Em razão disso, eu tenho aqui uma possibilidade nesse processo em comento aí, o juiz, o que aconteceu? O juiz viu que a pessoa física não tinha dinheiro e viu que a pessoa física tinha uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica não tinha responsabilidade limitada, mas sim tinha responsabilidade
ilimitada, ou seja, era responsável pela dívida. E o juiz deu a penhora de 30% do faturamento da empresa. Ou seja, nesse caso aqui, houve, de certo modo, uma breve desconsideração da personalidade jurídica inversa. Então, a gente pode salientar que houve aí, embora não foi necessária, feita incidente, houve na prática uma desconsideração inversa. Que é aquele fator que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma pessoa física e a pessoa física se empobrece de forma provocada, por má fé, por fraude, com tendência a fraudar credores, eu tenho a possibilidade dessa pessoa física, né? Tenho a possibilidade de pessoas jurídicas vinculadas a essa pessoa física que está insolvente serem acionadas para pagamento da dívida. Pessoal, por fim, tá? Esse é o nosso último slide. Eu tenho mais 10 minutinhos aí, então a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu trago aqui um julgado que foi um julgado que a doutrina chama ele de emblemático para o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Por que ele é emblemático, esse julgado? Foi através desse julgado que se alterou o artigo 50 do Código Civil. Ou seja, esse julgado serviu como base de alteração do artigo 50 do Código Civil. Só que não é o julgado que alterou o artigo. Quem alterou o artigo foi, respectivamente, a Lei 13.874 de 2019, de setembro de 2019. E o que essa Lei 13.874 fala? Essa lei traz direitos relacionados à liberdade econômica. E o que é uma liberdade econômica? É o direito de empresários, de cotistas, de sócios e acionistas em transferir cotas societárias, em transferir créditos da pessoa jurídica, em transferir ações nominativas de uma respectiva pessoa jurídica para investidores, para terceiros. Qual que é a preocupação da lei? A preocupação da lei é criar uma segurança jurídica, para que essas transferências de cotas, de direitos e ações não seja induzida como uma fraude contra credores. Vamos supor uma grande empresa, pessoal. Quando a gente fala de uma Petrobras, quando a gente fala de uma Embraer, quando a gente fala de uma empresa de grande porte, que tem milhares de funcionários, que tem abrangência nacional e internacional, é claro que nós vamos falar de processos judiciais. É claro que uma grande empresa tem muito processo judicial. Processos trabalhistas, processos tributários, processos de execuções. O que acontece? Essas grandes empresas, através do pacote de privatizações do governo federal, através do incentivo ao capital estrangeiro em investir no Brasil, nós temos uma dinâmica de que, se a lei continuasse, se nós não tivéssemos uma alteração do artigo 50, não foi nenhuma alteração, foi um implemento de motivos, né, de explicações do artigo 50 do Código Civil, essas empresas de capital estrangeiro iriam investir no Brasil, iriam ser aí cessionárias de cotas empresariais e um credor traria a desconsideração e acionar o capital estrangeiro como responsável pelo pagamento. Ou seja, ia dar dor de cabeça para quem queria investir no Brasil, dor de cabeça para quem aí justamente concordasse em privatizações aí de empresas estatais. Então, houve alteração dessa lei, que a princípio, eu posso falar isso, né, opinião própria, mas pelos julgados nós estamos percebendo que está acontecendo isso, dificultou-se e muito a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. E hoje de manhã nós estávamos conversando aí o Rodrigo explicou que a teoria da desconsideração vem do direito norte-americano, né, Rodrigo? E ele parte justamente de uma teoria menor e agora vira uma teoria maior, né? Então, era uma facilidade e agora virou uma dificuldade, né?
E a minha crítica, tá, pessoal? Opinião pessoal, não é opinião doutrinária, pelo menos eu não é uma opinião puramente pessoal, tá? Não é obrigado a concordar ou, né, discordar, é uma opinião pessoal. Não adianta a gente pegar ordenamentos norte-americanos que trazem liberdade econômica, sabe que lá opera-se o liberalismo econômico, que eu sou adepto, né, a minha corrente é essa, mas assim, não pode aplicar uma coisa que acontece fora, no exterior, no Brasil. O Brasil tem uma tipicidade, o Brasil tem uma coisinha diferente, tem uma maneira de pensar melhor, já viu falar do jeitinho brasileiro? Tem um jeitinho brasileiro que às vezes pode induzir uma fraude. Então, assim, não adianta a gente pegar Ctrl+C, Ctrl+V na legislação. Não adianta a gente dificultar a desconsideração da personalidade jurídica aplicado no contexto brasileiro. No contexto americano, tudo bem. Mas no contexto brasileiro, isso traz uma dificuldade tremenda de nós, advogados, operadores de direitos, né, em trazer e manejar esse importante instituto que é o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, eu acho que é isso. Eu vou abrir para Rodrigo para questionamentos, para dúvidas, para opiniões, e até que vocês quiserem relatar, será que no Brasil há um protecionismo ao devedor? Será que ou esse protecionismo é uma segurança jurídica? Ou esses casos aí tiram a perspectiva nossa da teoria? Professor, como que eu posso manejar de forma melhor o incidente? Como que eu posso, na prática, ter sucesso em um caso concreto para eu conseguir realmente aplicar o incidente? Eu até posso responder a última pergunta. Não sei se eu posso já. me responder, Rodrigo. É que eu estou com medo de ninguém pergunta e responda. que eu estou com medo de ninguém perguntar e eu vou falar isso para vocês. Aí por isso eu quero responder essa última pergunta, né? Professor, como que eu faço para ter sucesso no meu incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Primeiramente, elemento basilar, má-fé, fraude. Perfeito? Quando acontece uma ruptura imediata do faturamento de uma empresa, a empresa está faturando lá 100, 150 por mês, e de uma hora para outra cai para 20, para 0, alguma coisa tem diferente. Perfeito? Outro fator, os sócios. Houve um enriquecimento da pessoa física ou a pessoa física houve um enriquecimento? Houve enriquecimento, perfeito. Comprou bens, teve um aumento patrimonial. Então, isso saiu de algum lugar. Houve uma confusão patrimonial? Ele tem algum bem próprio que foi comprado, ele fazia, né, operava em nome da pessoa jurídica, em prol pela pessoa física. Ou seja, a gente começa a fazer questionamentos e tentar comprovar isso de forma real. Mas o que é mais importante, pessoal, o que realmente eu estou verificando nos processos que está funcionando quando a gente fala de incidente. Eu falei isso de manhã, eu vou falar de novo para vocês. Quando a gente fala de papel, petição inicial, papel, processo, a gente fala de uma coisa fria. Coisa cru, fria, sem cheiro. Quando a gente fala de depoimento de artigo de testemunha, a gente fala de uma coisa quente. Uma coisa realmente que você vai sentir a pessoa, você vai sentir justamente o que está acontecendo. Imagina uma cena. Você entra com um incidente de desconsideração. Consegue provar quase tudo. Você vai pedir a intimação a rolar como testemunha os ex-sócios da empresa e os novos sócios da empresa. Ou seja, vamos supor que uma pessoa jurídica, por fraude, má-fé, deixou de faturar, deixou de existir, e outra pessoa jurídica está fazendo a mesma coisa, só com outros sócios. Coloca lá na frente do juiz o ex-sócio da empresa e os sócios atuais. O juiz tem uma aptidão, uma técnica, uma inteligência de conseguir justamente perceber no caso em concreto se houve fraude ou não, e a gente não pode duvidar. O juiz é treinado para isso. Faz aí, né, tem juiz com milhares de audiência, então o juiz começa
uma confiança com a parte, começa a conversar de um assunto aleatório com a parte, vai ganhando confiança, né, vai ganhando aproximação, daqui a pouco o juiz vai dando corda com a própria pessoa se enforcar. Ou o próprio advogado da parte contrária, você como advogado pode aí induzir certas perguntas que fazem aí as pessoas entrarem em contraditório, que colocou no papel com o que realmente aconteceu. Aí está um dos motivos pelos quais nós temos que provocar. Não só a produção de petições iniciais, mas sim, conforme aí o CPC autoriza, a dilação probatória de incidentes de responsabilidade, aí, de desconsideração da responsabilidade da pessoa jurídica. Pessoal, acho que temos algumas perguntas aí, né? Temos perguntas ali. Tem a pergunta da Ana Paula. Também tem a pergunta da Amanda. Tá? Deixa eu tentar abrir o chat aqui para ver as A Ana Paula perguntas. pergunta o seguinte, ó, professor, em relação ao trâmite do processo de incidente, Perfeito. ele tramita independente do processo de execução? É isso? Ó, interessante, Ana Paula. Você explicou ali a pergunta dela, você fez uma demonstração de como fosse o processo físico. Para ele, no mundo deles, já virtual, digitalizado. Né? Então explica como é que funciona a teoria aí e depois a prática do Projut digital. Olha que interessante, Ana Paula. O incidente de desconsideração é uma forma incidental. Incidente quer dizer pontual, né? Manejada de forma cirúrgica. O que se refere a esse incidente? O incidente é um processo em apenso. É um processo em separado. Ou seja, eu vou protocolar um novo processo, fazendo menção no processo de execução já existente, trazendo os fatos do processo de execução, trazendo toda a historinha do processo de execução, e vou colocar os elementos do artigo 50, as provas, tudo que eu tiver de conteúdo para provar que houve má fé, fraude aí da pessoa jurídica. Perfeito? No ProJude, no sistema processual, o que vai aparecer para mim no sistema? Vai aparecer os autos principais de execução. Processo de execução, auto 0000.1.5.4. Tá? E abaixo vai aparecer autos em apenso. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o processo de execução vai ficar suspenso, vai ficar de stand-by, vai ficar lá aguardando o incidente ser julgado. O incidente sendo julgado positivo, ou seja, o juiz autorizando incluir os sócios ou incluir outras pessoas jurídicas como cobrá-las no pagamento, ele vem para o processo de execução. Ele junta ao processo de execução. O juiz entendendo, nesse caso, meu amigo, você não provou que há motivos para o incidente. Não provou má-fé, não provou fraude, não provou nada. Então, o incidente deixa de existir e vai voltar ao processo de execução. Se ficou claro, me dá um joinha, qualquer coisa eu explico novamente. É assim, eu tenho alguns processos aqui no ProJude, Ana Paula, só que eu posso abrir para você. Se eu abrir para você, você vai ver o nome das partes. Então, a gente de Maringá, da região, então assim, não vou abrir porque, pelo amor de Deus, né? Agora vamos me processar, né, Rodrigo? É verdade. Temos uma outra pergunta aqui da Amanda. A Amanda fala o seguinte, depois nós temos a Fabiana que ergueu a mão, ela quer perguntar também. Olha o que a Amanda diz. Seria viável a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica em processo administrativo? Amanda, essa aqui até eu sei te dar vou dar uma situação e o Henrique, você quer responder, Henrique? Eu vou ter, na verdade, eu não tenho conhecimento, tá? Mas, assim, o Código de Processo Civil que disciplina o incidente é para os processos judiciais. Em processos administrativos, eu tenho que olhar, inclusive, esses artigos que eu mencionei para vocês, da Lei de Anticorrupções, para ver se tem alguma possibilidade de manejar instrumentos de desconsideração no âmbito administrativo. Tem sim. Então, é o seguinte, então, olha só, a resposta do Henrique é nesse caminho. O que acontece? O incidente de desconsideração, o incidente em si, o processo, a sua pergunta, né, enquanto um processo de desconsideração, ele somente seria viável, não é, processualmente falando, aqui na via judicial, Amanda.
Porém, a sua pergunta, é possível desconsiderar a personalidade jurídica em processo administrativo? A resposta é sim. Conforme o professor Henrique falou, a própria lei anticorrupção, salvo engano, no artigo 14, artigo 15, bem ali no comecinho, ele apresenta a possibilidade, por quê? Por conta da moralidade administrativa. Então, quando nós estamos numa situação de moralidade administrativa, onde o ente público, por uma questão de, por exemplo, acontece muito, multa em processo licitatório, e daí vai em busca da empresa que ela não apresentou o bem ao processo licitatório do qual ela foi homologada, né? O processo licitatório foi homologado, assinou o contrato, não apresentou os bens do qual foi contratado, não prestou serviço, corre em separado um processo disciplinar contra a empresa para declarar a indisponibilidade dela licitar com outro órgão público, então ela vai receber uma pena aí perante o Tribunal de Contas, e a multa tem que ser paga. Se eles buscarem a execução dessa multa e não conseguirem encontrar aí os bens da empresa, não tem conta, Bacenjude, não tem veículo, não tem nada, Renajude, aí pode abrir um processo de desconsideração dos bens dos sócios. Então, via administrativa pode? É possível nos casos de ressarcimento de dano ao erário. Perfeito? Muito comum em processo licitatório. Contando sobre uma situação dessa pergunta aí, sua, Amanda. Eu não sabia, sinceramente eu não tinha esse conhecimento aí. Acho que é por isso que a gente ouve notícias, né, que o prefeito foi responsabilizado, que né, às vezes uma função inerente a um cargo administrativo, nós temos, né, um acionista da Vale, até aquela questão de Brumadinho também, acho que aconteceu isso, né? Exatamente. A responsabilidade do diretor da Vale, patrimônio pessoal, por conta justamente desse crime ambiental, essa tortura crime ambiental que aconteceu, né? Aquele fato lá inexplicável, né? Sim. O João Pedro tem uma pergunta aqui também, olha aí, lê ali para você. Hoje tá bacana a aula, tem bastante pergunta, hein, Rodrigo? Hoje tá pra ficar até 10, o pessoal tem aula depois, né? Essa turma aqui é fera, bicho, essa aqui... Quem que é o próximo professor? Vamos matar a aula dele, o que você acha, Rodrigo? Vou continuar aqui. O João Pedro, tribunais têm consolidado a tese do honorário de sucumbência nos casos de improcedência do pedido de desconsideração. João Pedro, tá começando, tá? Aquele caso que eu trouxe para você, demonstrei para vocês, tem atribuído os honorários de sucumbência para improcedência. Para improcedência. Olha que, né, que fator grave aí, mais um cuidado para nós operarmos corretamente até porque, João Pedro, nós tivemos, como o professor Henrique falou, nós tivemos alteração após aí 2019, setembro de 2019. E agora ficou mais claro e mais objetivo para o advogado saber o que é daí uma situação de confusão patrimonial, né? Saber o que é um desvio de finalidade. Então, quando você agora ingressa com alguma coisa que realmente não tem pé de fundamento, tudo, você alega por alegar, sem uma prova cabal, eles estão condenando. Ô, Rodrigo, eu vou até trazer uma situação aqui. Puta, esqueci o que eu ia falar. Mas vamos lá. Sobre a sucumbência. Ah, sim. Pessoal, o incidente dessa consideração é como se fosse uma cirurgia puramente complexa. Tá? Quer dizer, às vezes nós temos a prepotência de falar, não, sou advogado agora, eu vou utilizar de todos os mecanismos processuais cabíveis para a satisfação do crédito. Não. A desconsideração é um instituto que, a partir de setembro agora, tem que ser feito de uma forma cirúrgica. Uma forma, assim, quase um plano perfeito para você conseguir pegar aí o outro responsável. Então, assim, é bem complicado, não é tão fácil assim. A Flaviana, ela ergueu o braço aqui, eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Será que ela quer abrir o áudio? Se você quiser abrir o áudio, a imagem. Vou perguntar, vamos ver se ela está online. Opa, beleza. Doutor Henrique, quando temos uma empresa de grande porte que ramifica, ou melhor, cria várias empresas, perfeito, com o mesmo endereço, com o mesmo objeto, porém essas novas empresas não constam os mesmos sócios da empresa principal. Estão em nome de filhos. Se a empresa principal sofrer ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, as demais empresas podem ser afetadas?
Flaviana, excepcional pergunta, excelente, excelente, é isso mesmo que a gente, né, busca. Olha que interessante, isso acontece muito, tá? E eu vou dizer até por que acontece. Por economia de tributos. Eu tendo uma empresa, que a empresa tem 5 CNPJs. Nós temos uma parte da empresa de vendas de um produto, um CNPJ, outra parte de vendas de um produto, outro CNPJ, nós temos os vendedores externos, outro CNPJ, então nós temos ramificações de objetos sociais guiadas em filiais. E essas empresas podem ter, umas têm sócios iguais, outras têm sócios distintos. Se for, Fabiana, comprovado que essa separação é provocada como uma fraude aos credores, ou seja, vamos supor que essa empresa principal deixa aí de cumprir os seus deveres de pagamento, de cumprimento de decisões judiciais, e for realmente evidenciado que está tendo uma tendência do patrimônio dessa empresa principal, por má fé, por fraude, está passando para essas outras empresas que estão ramificadas na empresa principal, podem sim ser acionados. Agora, deixa eu fazer complicar, Fabiano. Eu tenho uma empresa principal, certo? Essa empresa tem 5 outras principais empresas filhas. Tenho a matriz, tenho 5 empresas filhas que é decorrente dessa empresa. Eu tenho um pool empresarial. Eu entro com o incidente de consideração das 5 empresas. Cada uma das empresas constitui um advogado. Eu perco o incidente de consideração da personalidade jurídica. O que vai acontecer? Sucumbência para 5 empresas. Dependendo da fase processual, eu tenho 10% de honorários para um, 10% para outro, 10% para outro. Eu tenho 50% do valor da minha dívida pago de honorários de sucumbência. Ou seja, eu termino de quebrar o meu cliente. Perfeito. O Vinícius, eu só coloquei ela na ordem aqui, porque o Vinícius, ela havia perdido o braço aqui antes do Vinícius. Ô, Vinícius, vamos lá. Ó. Professor, mas a receita várias vezes vai no patrimônio do sócio. Várias vezes não, direto. Né? O Vinícius, o artigo 135 do CTN, Código Tributário Nacional, tem essa possibilidade de acionar aí justamente o patrimônio da pessoa física, tá? Eu confesso que agora eu não sei os requisitos basilares, até porque eu não sou tributarista, mas enfim, nós temos essa possibilidade através do artigo 135 do CTN. Mas eu falo uma coisa, eu falo isso para meus clientes de forma bem franca, eu vou falar para vocês. O fisco, ações relacionadas a tributos e ações relacionadas a justamente relações trabalhistas, muitas das vezes, tá? Muitas das vezes acontecem desconsideração sem realmente ter a análise jurídica. Ou seja, se eu recebo uma execução fiscal ou uma execução de uma dívida trabalhista, às vezes o meu cliente pode ser injustamente acionado como responsável. Ou ele pode ser injustamente ter o bem já bloqueado por conta aí até de um ativismo judicial nessas vertentes tributárias e trabalhistas. Rodrigo, acho que deu horário, como que estamos aí de... Deu horário, não sei que eles tiverem mais alguma pergunta aí, eu acho que tá muito bacana, eu acho que eles gostaram, aqui a nossa análise aqui, ela é, vamos dizer, cegas, né, não sei quem respondeu, mas nós temos aí um bom índice aí, vamos entender aí que praticamente a totalidade dos alunos, eles entenderam que a aula foi boa ou excelente, tá, a maioria achou excelente. Então, a ideia, pessoal, era justamente trazer uma perspectiva prática de estudos de caso, uma aula diferente, como eu falei para vocês, um pouco mais light do nosso método, né? Mas que pudesse ser produtivo, que pudesse trazer discussões, as perguntas aqui, o pessoal que fez pergunta aqui, agradeço as perguntas, porque ajuda a discussão. Às vezes, a pergunta, por exemplo, da Flaviana, a pergunta do Vinícius, do João, é a pergunta de outro colega e tá com vergonha de fazer a pergunta aqui, eles acabam fazendo a pergunta e contempla todo mundo, né, Henrique? Não, Rodrigo, eu quero, assim, até parabenizar os alunos, seus alunos, que o nível das perguntas, da participação, assim, é um nível, assim, eu acho que estão no caminho certo, eu acho que é o top aí do conhecimento. Acho que vocês não estão
uma boa instituição de ensino, vocês não estão justamente aí no ensino remoto, participando, hoje é uma quarta-feira à noite, então aí depois do horário prometido e o pessoal está firme e forte com a gente aí. Fica mesmo para a galera que é bem aplicada. Bom, pessoal, só finalizando aqui, então, eu vou falar rapidamente aqui que eu preciso, então, de vocês, posteriormente a esse encontro, né, com os profissionais que eu vou convidando, serão 3, né, o Henrique veio falar como advogado sobre a desconsideração, teremos depois, posteriormente, um encontro bem interessante, um professor, um colega que trabalha aí com investimentos bancários, vai falar sobre bolsa de valores para vocês, porque a gente vai começar a falar de capital aberto, então vai ser muito bacana, e no final vamos falar sobre cooperativas, um advogado de cooperativas que mexe com crédito agrário, é bem bacana. Aí, eu preciso que vocês façam um relatório, porque nós temos uma atividade formativa, tá? Que é um relatório da aula. Vocês vão apresentar o que aconteceu na aula de hoje, o que vocês viram, visualizaram, aprenderam, e no final do relatório, vão fazer um parágrafo de uma discussão pessoal. O que essa aula acrescentou para vocês, que trouxe de diferente, uma discussão diferenciada. Nós já temos um prazo, se vocês entrarem lá no conteúdo, lá no nosso portal TDE, do lado esquerdo lá, um prazo que é quarta-feira da semana que vem. Vocês têm uma semana para fazer esse relatório. É um relatório simples, o Word ou PDF, 2 laudas, pessoal, 2 laudas. Não precisa ser um relatório de 10, 20, é qualidade, não é quantidade. 2 laudas é suficiente para apresentar uma ideia geral dessa aula. Vale um ponto. Perfeito? Agradeço aqui ao professor Henrique, olha aí, o pessoal gostou, está parabenizando aí o professor Henrique. Mais uma vez, seja bem-vindo à PUC, nós temos aqui portas abertas aqui, quando nós temos profissionais do seu gabarito, sempre trazendo aí discussões da área prática, discussões da área empresarial, não é? Futuramente, quem sabe, a gente possa montar um curso de extensão aí, sobre, por exemplo, recuperação judicial em época de crise, né? Tem diversas discussões. Agora tem também um projeto de lei aí, acho que é 11.079 de 2020, recente, é um projeto de lei, não foi aprovado ainda, mas que está impactando diretamente as empresas. Para vocês terem uma ideia desse projeto de lei, o artigo 8º dele, esse projeto de lei, ele fala sobre a suspensão, olha só, Henrique, o projeto de lei fala sobre a suspensão até outubro de 2020, daquele artigo 49, lá do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre o arrependimento nas compras via internet. Sabe aquele arrependimento de você comprar e no 7 dias, se for fora do estabelecimento comercial, você conseguir aí cancelar a compra, ele vai suspender isso, fora outros impactos na área empresarial. Vamos, no segundo momento, discutir uns assuntos como esse, o que você acha? Eu coloco à disposição, Rodrigo, assim, eu estou no escritório ainda desde das 7 horas da manhã e, assim, estou fazendo o termo de redução de jornada de trabalho, estou fazendo notificação para banco para prorrogar pagamento de dívida. Assim, o direito empresarial está fervendo, cara. Está fervendo, graças a Deus. E assim, não tem coisa melhor do que conseguir compartilhar esse conhecimento. E também acho que é uma função social de toda pessoa e também torcer para que o outro dê certo, torcer que o outro também tenha sucesso, né? Um dia eu vou encontrar vocês aí nos fóruns, encontrar vocês no escritório. Então, assim, a gente fica feliz. Vocês não são concorrentes, pelo contrário, vocês vão ser grandes parceiros aí para nós construirmos, quem sabe, um país mais justo e construirmos aí um empresário mais bem assessorado, que falta muito aí no Brasil. Obrigado, professor. Agradeço mais uma vez em nome da PUC. Aos alunos também, agradeço aqui a interação, a participação maciça sempre de vocês. Desejo a vocês, então, um bom descanso, que vocês possam descansar, uma feliz Páscoa, que vocês possam, nessa Páscoa aí, além de descansarem, né, lógico, né, todo mundo merece um pouco de descanso, mas também se colocar aí em oração, em fraternidade, em amor ao próximo, nesse período tão difícil que nós nos encontramos, na verdade, assim se colocará. E, lógico, farei até mesmo nas minhas orações, colocarei o nome de todos vocês, meus alunos, o professor Henrique também, para que a gente possa passar por essa pandemia aí, quem sabe voltar logo à nossa sala de aula, nosso ambiente tradicional. Grande abraço, um excelente Páscoa para todos vocês, excelente Páscoa, Henrique, e vamos conversando. Até mais, até semana que vem.
Até mais, pessoal. Obrigado pela presença.